As pirâmides do Egito. A Grande Muralha da China. As pedras de Stonehenge. Vista como um cartão postal de um dos países mais históricos do planeta, as pirâmides do Egito são responsáveis por divulgar um retrato claro de um mundo antigo muito estudado, mas pouco conhecido. A construção de um império. Essas poucas palavras podem resumir por completo tudo o que a Grande Muralha da China representou e ainda representa para a história dos humanos e da Terra. Diversas teorias foram criadas para tentar supor o que todas essas pedras perfeitamente alinhadas significam. Mas nenhuma ideia realmente significativa foi obtida. Quanto mais o tempo passa, mais misterioso ainda esse lugar se torna. Nossa viagem pelo centro do mundo antigo se inicia agora. Em uma série de vídeos de documentários, analisaremos cuidadosamente aspectos decisivos sobre enormes e incríveis monumentos que, mesmo tendo sido construídos milhares de anos atrás, permanecem envoltos em uma densa nuvem de perguntas sem respostas. Quer ter acesso a vários outros episódios e séries inéditas aqui deste canal? É só clicar no link do primeiro comentário e se inscrever no Messenger. Um ciclo temporal vem sendo seguido desde muito tempo, mesmo que você não perceba. Em seu início, a humanidade fazia parte de uma realidade completamente diferente do que presenciamos hoje. Nos primórdios das relações pessoais, homens nômades começaram a alterar seu estilo de vida, deixando de viajar por diversas regiões para finalmente se estabelecer em locais específicos e próprios. Com o tempo, pequenos grupos passaram a unir-se, formando sociedades que aprenderiam a viver em harmonia física e econômica dali para frente. Naquele tempo, os antigos não sabiam, mas começavam a formar o que conhecemos como um processo de desenvolvimento. Vários fatores contribuíram para o crescimento constante das grandes civilizações antigas, sendo que o principal deles talvez seja a agricultura. Foi dessa forma que a necessidade de se alimentar passou a ser vista por um novo ângulo, uma maneira que revolucionaria por completo a trajetória do ser humano no planeta Terra. Agora, o alimento precisava ser produzido em grande quantidade, o suficiente para satisfazer milhares de pessoas. Aos poucos, técnicas de cultivo foram desenvolvidas, incluindo o cuidado com o solo antes mesmo de semear, um avanço significativo usado até os dias atuais. Cientistas acreditam que as primeiras aldeias tenham surgido por volta do 4º milênio antes de Cristo, época em que as ferramentas de trabalho também passavam por alterações físicas. Algo determinante no crescimento de pequenas vilas até se tornarem grandes cidades foi o local em que se instalaram. Para sobreviver, esses povoados habitaram regiões próximas à margem de grandes rios. A Mesopotâmia estava ligada aos rios Tigre e Eufrates. O Egito fundiu-se ao rio Nilo, a Índia ao Indo, a China ao rio Amarelo. E isso se deu em volta de todo o mundo, acompanhando o surgimento de novos povos organizados. À beira de grandes correntes de água, a agricultura poderia ser manuseada mais facilmente. É de impressionar o imenso conhecimento que as antigas civilizações possuíam. Muitas técnicas que utilizamos hoje em dia foram criadas por elas muito tempo atrás. Fica ainda mais interessante se lembrarmos que esses povos ainda aprendiam as artimanhas de se conviver em sociedade, disse um ex-pesquisador da área da arqueologia. O progresso da sociedade não sofreu uma pausa com o desenvolvimento da agricultura. Muito pelo contrário. Esse foi o primeiro passo para que, com o tempo, esses povos chegassem a ultrapassar seus próprios limites, dando vida a projetos gigantescos. Um bom exemplo disso são as enormes e protagonistas pirâmides do Egito. A civilização megalítica, nesse caso os egípcios, deixaram marcas verdadeiramente importantes envoltas num ralo de mistérios insolucionáveis. Com isso, os povos que sucederam, incluindo nós, associaram essas construções a tradições e rituais
a saúde, magia, ciência e talvez o mais importante, um modo de conexão entre o homem e o universo. Vamos dar uma atenção especial às pirâmides que se localizam no complexo de Gizé, uma região a poucos quilômetros da cidade do Cairo, no Egito. De todas as pirâmides do Egito, com certeza a mais impressionante é aquela construída a mando do faraó Quéops. É surpreendente que uma estrutura que foi construída há milhares de anos ainda chame tanta atenção de cientistas, mesmo em uma época em que nossos edifícios se destacam por serem chamados de arranha-céus. Observe cuidadosamente a imagem estrutural desse monumento. Agora, um pouco mais próximo. Para você, é mesmo possível que uma civilização que viveu milhares de anos atrás possa ter construído algo tão extraordinário? Como povos que ainda viviam no período neolítico poderiam cortar e alinhar perfeitamente mais de 2 milhões de rochas de calcário? De onde veio essa misteriosa tecnologia? Sendo a única maravilha do mundo antigo que ainda se mantém de pé, a pirâmide de Quéops, a mais alta dentre as 3 que se encontram no Planalto de Gizé, possui uma beleza particular. Disposta em direção à margem esquerda do rio Nilo, acredita-se que a pirâmide foi construída com um túmulo para a 4ª dinastia egípcia do rei Khufu. Embora restos mortais não tenham sido encontrados na Grande Pirâmide, todas elas foram construídas com base na crença de que a vida começava após a morte e que, por isso, grandes líderes teriam que ser enterrados com seus pertences mais valiosos, mantendo sua riqueza na próxima vida. Infelizmente, o Egito sofreu um assédio muito grande por parte de grupos de saqueadores que se interessavam pelas riquezas postas no interior dessas tumbas. Por isso, quando arqueólogos chegaram pela primeira vez no interior das pirâmides, pouca coisa foi encontrada. Em alguns casos, até mesmo a tampa que cobria o caixão do faraó era levada pelos saqueadores. Esse foi um ponto que comprometeu grandemente a continuidade de pesquisas científicas, aumentando ainda mais o mistério em torno das pirâmides. Mistérios que não param por aí. Talvez a maior incógnita a respeito das pirâmides do Egito diga respeito ao transporte e encaixe dessas enormes pedras em suas determinadas posições. Especialistas supõem que as rochas de calcário tenham sido moldadas e movidas de uma pedreira que fica a 25 quilômetros de distância e que mais de 30 mil homens tenham participado em sua construção durante uns 50 anos. Mais de 2 milhões de cortes de pedra foram utilizados, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Isso quer dizer que 107 blocos de rocha deveriam ser encaixados por dia, 4,5 blocos por hora, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ademais, na Grande Pirâmide existem cortes de pedra que pesam cerca de 70 toneladas. Esses dados se tornam ainda mais surreais se lembrarmos de que os egípcios viviam em uma época onde equipamentos tecnológicos não existiam. Na verdade, nem mesmo rodas estavam disponíveis nesse momento da história, o que dificultava ainda mais o transporte de pedras com muitas toneladas por vários quilômetros abaixo de um sol escaldante do deserto. Com o decorrer do tempo e o avanço da tecnologia, cientistas encontraram diversos outros mistérios impostos entre as resistentes paredes das pirâmides. Já não é novidade que as 3 pirâmides de Gizé são uma representação da constelação Órion. Também sabemos que a pirâmide de Quéops é perfeitamente alinhada com os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Mas como é possível que os egípcios tenham construído as pirâmides dessa forma, sendo que viviam em uma época que nem mesmo telescópios haviam sido inventados? Tudo isso não passa de mera coincidência? Como nossos ancestrais construíram monumentos que até hoje desafiam nossa compreensão? Será que a ciência atual está apenas redescobrindo técnicas já praticadas há milhares de anos? O povo egípcio, assim como muitos outros, deixavam tudo perfeitamente explicado e registrado por escrito em paredes e tabuletas. Contavam coisas básicas sobre suas vidas, até mesmo como tomavam banho. Do contrário, ninguém encontrou documentos ou registros históricos que descrevam como esses monumentos realmente foram concebidos.
Eles não deixaram sequer uma pequena dica de como as pirâmides foram construídas. Absolutamente nada. Isso leva muitos a crer que esses monumentos tenham sido feitos bem antes dos egípcios habitarem a região desértica da África, por uma civilização há muito perdida. Uma classe de cientistas defende uma tese ainda mais drástica. Segundo eles, as pirâmides podem ter sido levantadas por extraterrestres que visitaram nosso planeta há milhares de anos. De certa forma, isso explicaria como pedras com milhares de quilos foram empilhadas e perfeitamente encaixadas, sendo que nem mesmo a ponta de um canivete possa ser colocada entre elas. O homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Essa frase foi dita por um importante arqueólogo especialista em monumentos antigos. Porém, de acordo com o próprio, as pirâmides do Egito não são as únicas construções misteriosas feitas na antiguidade. Ainda mais antigo que esses monumentos construídos no Egito, Stonehenge é uma joia da antiguidade. Rochas ainda mais pesadas que aquelas usadas nas pirâmides são vistas aqui. Stonehenge fica no sul da Inglaterra e tornou-se um dos locais mais visitados de todo o mundo. É estudado pela ciência há muitas décadas. Mesmo assim, respostas básicas permanecem como enormes pontos de interrogação até hoje. Quem construiu Stonehenge? Com que objetivo fizeram isso? Como transportaram rochas inteiras que são ainda mais pesadas que as utilizadas na construção das pirâmides? Se quiser descobrir a resposta a essas e muitas outras perguntas, não perca o próximo episódio da série Construções Megalíticas, produzido pelo canal Mundo Desconhecido.